Partimos nesta altura para analisar os temas que fazem a atualidade no dia de hoje com a presença de Sofia Santos, a economista. Sofia, muito obrigada por estar nesta edição das 12. Vamos começar com uma notícia praticamente de última hora, tem que ver com a confiança dos consumidores em máximos de 13 anos, desde 2002 que as famílias portuguesas não estavam tão confiantes. A que se deve este otimismo? Não sei bem, porque é um otimismo de facto muito notório, principalmente se temos em conta que é desde 2002. No entanto, não me choca também de tal forma, porquê? Porque temos sentido que, eu penso que dos últimos talvez 4 ou 5 meses, que tenha existido, existe algum sentimento um bocadinho mais positivo, sente-se isso com as pessoas com quem falamos e na rua sente-se também um bocadinho isso. Mas esse é um sentimento que fica, às vezes, das conversas com as pessoas, as chamadas conversas de café, ou há indicadores macroeconómicos, há fundamentais da economia que efetivamente nos deixam ficar mais otimistas relativamente aos próximos meses? Vamos lá ver. Em relação à taxa de desemprego, apesar de ainda estar alta, diminuiu face aos 2 últimos anos, onde elas atingiram valores muito elevados. Continua na volta dos 14%, portanto é alta, mas está mais baixa do que aquilo que estava. Esse pode ser um dos motivos? Pode ser um dos motivos. Portanto, significa que algumas pessoas, eventualmente agora, estão a começar a encontrar pelo menos mais alguma abertura em termos de trabalho do que eventualmente no passado. E, por outro lado, também estamos a começar a entrar numa altura sazonal e entrada na primavera e no verão, que é muito mais propícia a um conjunto de trabalhos que a partir aí de novembro, por exemplo, não estão disponíveis. Portanto, temos aí um fator. Por outro lado, vamos lá ver, por outro lado, o período da troca saiu e o que é facto é que do ponto de vista global existe, independentemente depois das reações que tenhamos e da estrutura e da forma como as opções políticas são tomadas, existe alguma calmia. Vamos lá ver, a troca saiu e temos agora o problema, a questão da Grécia, portanto as atenções ficaram focadas na Grécia e com essas atenções focadas na Grécia existiram palavras e existiram expressões de que Portugal cumpriu o seu dever, de que Portugal é natural que também crie alguma expectativa positiva na população. Por outro lado, vem aí uma altura de campanha eleitoral. Isso por um lado. Por outro lado... Para muitos, 2015 vai ser um ano perdido por conta das eleições. Pois, temos essa questão da campanha eleitoral, temos o início da abertura de alguns concursos dentro do Portugal 2020, portanto este ano irão entrar, teoricamente deveriam ser aprovados cerca de 7 mil milhões de euros em projetos e desses 7 mil milhões muitos irão diretamente para empresas, outros irão indiretamente porque são serviços que eventualmente são as autarquias a serem os beneficiários, mas para os fazerem têm de subcontratar empresas e, portanto, é natural já começar a existir alguma atividade, porque mesmo para esses 7 mil milhões e algumas candidaturas, muito poucas, ainda pouquíssimas estão abertas, mas já há alguma movimentação. Sofia, uma explicação. Temos aqui um indicador de confiança que aumenta na indústria transformadora, construção, obras públicas, comércio, mas diminui nos serviços. Porquê este setor menos contagiado com este otimismo? Dos serviços, e mesmo quando nós verificarmos no passado, quando foi a questão da recessão, os serviços são normalmente aquele setor que é o último a reagir, quer seja para a quebra, quer seja depois para a subida. Há alguma explicação técnica para isso? Tecnicamente, a minha explicação é do ponto de vista de como as coisas funcionam, ou seja, mais rapidamente, quando se está em quebra, mais rapidamente se param as compras, e empresas param de comprar aos seus fornecedores matérias-primas, mais rapidamente as pessoas deixam de comprar coisas materiais e, portanto, isso vai ter um efeito imediato em tudo o que tem a ver com materialidade, mas, eventualmente, outro tipo de serviços demora mais tempo porque há contratos que já são estabelecidos e, portanto, demora um bocadinho mais tempo até serem quebrados. O mesmo se passa quando é pela positiva, ou seja, quando é pela positiva é natural que o setor dos serviços ainda não tenha conseguido identificar alguma tendência à subida, porque para que isso aconteça é preciso, eventualmente, também serem contratados pelas outras empresas, essas sim, que eventualmente vendem já objetos ou vendem mais materiais e que o crescimento começa inicialmente por aí e só depois é que vai para a outra parte dos serviços. Sofia, apesar deste sentimento positivo por parte das famílias, desde 2002 não estava tão alto, a verdade é que as agências de rating não têm traduzido isso num aumento do rating português, que continua em nível especulativo, mais conhecido por lixo. Como é que se consegue justificar que, efetivamente, já num horizonte de otimismo, já com 2% de horizonte de crescimento lá para 2017, as agências de rating não façam inverter este sentimento tão negativo relativamente à dívida pública? Eu isso partilho, já disse aqui na outra semana,
não me espanta tanto que as agências tenham tido este comportamento. Porquê? Porque uma coisa é a população que está, de certa forma, saturada com este enquadramento dos últimos 5 anos sempre de depressão, e que, portanto, também em termos psicológicos existe uma altura em que as pessoas param a queixa e começam a ver então o que é que eu posso fazer para conseguir alterar a situação e talvez tenhamos a caminhar também por aí. Por outro lado, se olharmos para os valores estritamente financeiros, se olharmos para os números, o que nós temos é ainda uma taxa de desemprego estrutural na ordem dos 14%. Não temos um crescimento económico assim tão visível. Há estimativas de 1,7% para 2017. Portanto, estamos aqui a falar de taxas de crescimento abaixo dos 2%. Temos o investimento nas ruas da amargura. E, essencialmente, temos um investimento público também baixo, a diminuir, e estimativas de investimento privado também baixo, apesar de, alguns meses atrás, no quadro das estimativas do Banco de Portugal, até, de certa forma, o PIB cresceria, porque se estava a apostar num crescimento que para mim era exacerbado em termos de expectativa do investimento privado. E, portanto, uma economia em que a parte... Mais os objetivos do déficit e ainda a dívida pública acima de 130% do PIB. Exatamente, que saiu tudo a semana passada em termos de valores. Agora, independente, se temos uma dívida, temos um déficit, mas não temos a parte do investimento privado e também a parte do investimento público, então é difícil de compreender como é que uma economia consegue arrancar. E, portanto, eu acho que faz-me sentido, do ponto de vista da análise macroeconómica, eventualmente Portugal não aparecer ainda muito bem em termos dos ratings, porque na realidade nós, temos um déficit que baixou, mas a dívida, portanto, continuamos a dever bastante dinheiro aos nossos credores e a questão é onde é que está o motor para conseguirmos fazer com que essa dívida diminua à custa de quê? De uma produção, mas como é que nós vamos produzir se não há investimento? E portanto, não há investimento na economia real. E, portanto, se nós verificarmos também os principais temas que estão em cima da mesa atualmente, ainda estão muito ligados ao setor financeiro, ao setor bancário. Ora bem, esse setor, infelizmente, parece que retirou ainda mais capacidade à economia real de ganhar força e de aumentar a sua produtividade, porque, no fundo, há ali um conjunto de dinheiro que foi retirado, mas que, mais uma vez, não foi investido de forma prática na economia real. Portanto, Portugal ainda tem aqui um caminho, ou pelo menos tem aqui uns passos grandes que deveria dar, que tem a ver exatamente ao nível da economia real, como é que nós vamos conseguir dar este pontapé de saída e catalisar mais investimentos. Então, para si, essa é a equação difícil para a qual as agências de rating olharam e decidiram não mexer no rating português? Eu acho que sim, quer dizer, porque o investimento é um fator fundamental. Nós até podemos ter as poupanças, a esta altura até podemos ter as poupanças das famílias a subir. Portanto, eventualmente até podemos ter alguns bancos com alguma disponibilidade financeira por causa das poupanças que algumas famílias fazem e outras que não gastam, etc. Mas até se pode ter esse dinheiro, mas depois esse dinheiro não está a ser aplicado na economia real, porque há receios, porque eventualmente, porque existe alguma instabilidade também do ponto de vista fiscal, isso é mais que evidente. Temos uma imensa carga fiscal ao nível das empresas e do fator trabalho e, portanto, eu acho que enquanto não se apostar e não se fizer, de facto, algumas reformas significativas e baixar a carga fiscal ao nível do fator trabalho e mesmo nas empresas e acompanhando isso depois com incentivos ao dito investimento, se isso não for feito, nós estamos aqui vamos ficar num balão em que, por um lado, o déficit até pode estar a cumprir os tais metas expectadas, porque estamos com uma capacidade brutal de cobrança de impostos. Mas, por outro lado, não conseguimos ter o outro aspecto positivo, que é induzir e catalisar o investimento. E sem isso é difícil um país crescer. Porquê que o Primeiro-Ministro não olhou para esta questão das agências de rating não terem mexido no rating, precisamente na perspectiva que a Sofia olhou? Eu, por acaso, quando ouvi a resposta dele, sorri e achei, ora, é um ponto de vista esperto da forma de analisar. Quer dizer, fez o seu papel. Mas é esperto ou faz algum sentido? Até pode fazer algum sentido, mas não exclusivo. Quer dizer, vamos lá ver, aquilo que se lê dos meios de comunicação social, eu não li propriamente o documento do Fitch, mas aquilo que se vai lendo das reportagens que se vão fazendo, o que enfatiza lá é alguma dúvida no crescimento, a dúvida no cumprimento do déficit e tudo mais.
Parece-me que faz algum sentido também, é normal, se vão existir eleições, essa questão das eleições poderá também causar alguma instabilidade. Mas pode ser esse o principal motivo? O Primeiro-Ministro diz mesmo que as agências de rating retirou qualquer expectativa de que eventualmente o rating pudesse subir agora nos próximos meses e diz que as agências estão mesmo à espera para saber qual é o resultado das eleições, dando a entender que se o caminho for outro e não for o da consolidação orçamental, então, muito provavelmente, pode haver aqui uma penalização e o rating pode não subir. Caso contrário, se ganhar as eleições o partido que tem feito alguma coisa pelo país, então podemos assistir a uma melhoria da notação. Pois, a não ser que ele tenha tido conversas e tenha informação mais privilegiada do que todos nós sobre isso. Ao que parece, essa informação não saiu. Portanto, ou é a informação que ele tem, ou é uma interpretação que ele faz. E, portanto, não é informação pública disponível e, portanto, não sei onde é que vai retirar esses dados. Tem alguma lógica fazer referência a isso? Tem. Agora, exclusivamente colocar o foco na não subida no rating por causa de umas eleições e fazer esse tipo de analogia, se eu não ganhar, então nós podemos não subir, se eu ganhar, no fundo é isso que está associado, se eu ganhar, vamos subir com certeza, acho que não é honesto do ponto de vista intelectual e acho que essas coisas não são bonitas de serem ditas, até porque, de facto, ao nível da honestidade intelectual, ele está a ignorar um conjunto de informação que é relevante e que estava, então, também associado ao comunicado da Fitch, mas pronto, ele só dá uma interpretação e, portanto, mais uma vez, vem enfatizar que e perceber se faz sentido ou não, porque, efetivamente, há uma forma de atuar das agências de rating que já conhecemos e à qual nos habituámos nos últimos anos. Resta saber se as agências de rating esperam por eventos políticos para tomar decisões ou se são os eventos económicos mais preponderantes? Atualmente, eu acho que nós, e mesmo em termos europeus, nós verificamos que existe uma grande mistura entre a questão política e a questão financeira. Acho que atualmente está tudo misturado. E é muito difícil separar um fator político de um fator com impacto económico e financeiro. Até porque hoje em dia, do ponto de vista político, as abordagens estão tão associadas a uma teoria económica ou é uma questão mais liberal, ou é uma abordagem mais expansionista e, portanto, imediatamente uma orientação política tem logo um expectável impacto ao nível de política fiscal e etc. Agora, eu acho que não, vamos lá ver, acho que as agências fazem o rating do país. Agora, uma coisa é, quando fazem rating de empresas, as ficam muito mais associadas aos fatores financeiros, mas obviamente que existe sempre um fator de risco, que é o fator de risco país. Portanto, mesmo quando elas apresentam ratings de empresas, lá por trás está uma análise do risco de país onde elas está associada, onde têm as atividades. Quando fazem a países, existe um risco de país que obviamente está associado à questão política. Portanto, é natural, nas suas avaliações, também incluírem um fator risco ao nível da segurança ou da certeza do ponto de vista político. Agora, e é natural ou não, isto ainda na tentativa de encontrarmos aqui algumas explicações, que tenha havido realmente uma mudança na atuação das agências de rating no que respeita à urgência das decisões? Estarão agora mais ponderadas? Esperam mais para ver, em vez de fazerem como em 2011, que corriam a baixar a notação, agora se calhar, mesmo vendo alguns resultados, preferem manter o rating, esperar mais alguns meses e depois sim tomar a última decisão? As agências de rating também levaram na cabeça, entre aspas, durante estes últimos 2 anos ou 3, não é? Porque ao nível de empresas e de bancos temos casos de organizações que tinham rankings muito elevados e depois de repente, afinal, aquilo estava um descalabro e, portanto, não sei exatamente que tipo de revisões é que fizeram internamente, mas parece-me mais saudável, de facto, que tudo o que seja, mesmo ao nível de investigação e de research de bancos, acho que é mais saudável ter-se uma abordagem mais gradual do que propriamente oscilações muito rápidas em termos de ranking. O que fazia, em alguns bancos, as oscilações rápidas entre comprar e venda, ou um país é positivo ou negativo, eram as comissões que depois iriam receber pelas trocas comerciais que iriam existir, ou de obrigações ou de ações. Pronto. E isso, no passado, foi isso que levou muito a haver oscilações rápidas, porque isso depois implicava também receita para a entidade, para a bancária ou para o gestor de fundos, etc. Portanto, eu acho que faz mais sentido uma abordagem um bocadinho mais gradual. E se em 2011 ou em 2012 ter uma notação de lixo pesava muito nos juros da dívida pública no mercado secundário e era bastante penoso para o país, hoje podemos dizer que esse impacto está bastante reduzido e pode mesmo ser visto quase como nulo?
Está reduzido, mas não, eu acho que sempre que se fala nestes aspectos da dívida portuguesa, do valor a que ela está atualmente, nós não podemos esquecer que houve muita gente que já fez muito dinheiro com a dívida portuguesa. Portanto, já existiram compras e vendas a 7%, a 8%, e nessa altura muita gente encaixou imenso dinheiro. Portanto, sendo o mercado financeiro, do meu ponto de vista, uma grande parte dele pura e simplesmente especulação para alguns agentes económicos tentarem maximizar o retorno no curto prazo. Portanto, com este pressuposto de base, que há muita gente que não concorda, mas que é o meu, então o que eu posso dizer é que, na realidade, o nome de lixo atualmente não tem tanto impacto porque... Por causa da euforia de liquidez também do efeito do BCE? Porque no passado já se fez muito lucro, vá lá, quando de facto foram as primeiras vezes de lixo e a taxa de juros já subiu, portanto houve aí já se encaixou uma série de dinheiro. Exatamente com a questão do Banco Central Europeu, vem fazer esta abordagem de compra de dívida pública. Portanto, tem aqui uma forma de amenizar a quebra, eventualmente, que um país poderia ter. Está ali a dizer que o BCE vai adquirir isso e, portanto, alguém vai comprar. E, portanto, são estas giga-jogas do mundo financeiro internacional em que é muito curioso ver-se exatamente isso, não é? Hoje é lixo e, ok, está tudo bem, está igual a ontem. Há 3 anos atrás não seria e aconteceram umas taxas de juros de 7% e de 8%, mas, entretanto, os agentes ajustam-se. Porquê? Porque também agora, se calhar, não havia condições, de facto, para se conseguir colocar uma taxa novamente a 3%. E, portanto, já que não há a possibilidade de encaixar dinheiro rápido com a compra e venda de obrigações, então é um bocadinho indiferente. Outro tema que está a admirar a atualidade, agora mais político, tem que ver com as eleições na Madeira. O que é que justifica esta vitória do PSD novamente? Quer dizer, eu acho que na Madeira o historial tem sempre, o historial indica que aquela população tem sempre este enfoque centro-direita. Vamos lá ver. Portanto, não me choca nada, dentro da continuidade, e tendo em conta que João Jardim teve lá não sei quantos anos, décadas, não me choca que de facto haja uma continuidade. Por outro lado, a derrota que os meios de comunicação hoje falam grande, e de facto foi grande, não é? Porque o CDS ficou à frente, a derrota do PS, que já tinha sido algo ao longo dos tempos, já tinha vindo a perder terreno, não é? Na Madeira. Eventualmente, o que é que nós poderemos dizer? Quer dizer, eu acho que não há assim muito mais para dizer, não sei, foi uma continuação, ou seja, houve uma nova cara, existe uma geração mais nova, mas que dá continuidade a um passado que faz parte daquele território, não é? E que, portanto, é natural que outra área partidária para ganhar eleições de futuro tenha de fazer um esforço muito grande e tenha, de facto, de trazer um valor muito diferente, porque se a população considera que o trabalho que foi realizado é um trabalho de estabilidade ao longo de tantos anos e que é positivo, então porquê mudar para a oposição? Então mantém a mesma corrente. Ontem havia um analista que fazia uma observação relativamente a estas eleições e dizia qualquer coisa como: andámos aqui durante muito tempo a dizer, nós analistas, meios de comunicação social, era sabido entre a sociedade que havia ali qualquer coisa na Alberto João Jardim que as pessoas pensavam que era um domínio inteiro da Madeira, ou por compra de votos, ou por compra de opiniões, ou por domínio dos meios de comunicação social locais. Fica hoje por explicar, então, porquê esta continuidade? Porquê que os madeirenses não quiseram mudar? E dizia ele que esta é também uma vitória para Alberto João Jardim. Não sei se partilha, de certa forma, com esta visão ou não. Sim, partilha, porque de facto havia muitos dos argumentos que eu utilizava, era um bocadinho à volta disso, não é? Portanto, estando no poder há tanto tempo, usa e abusa do poder, influencia, inclui um conjunto, cria uma rede de pessoas à sua volta, com famílias, etc., que implica ali algum grau de dependência, e de facto esse era um conjunto de argumentos que eu utilizava. Agora, ou seja, poderia ter havido perfeitamente uma mudança de paradigma nestas eleições, e não houve. Potencialmente poderia ter existido se a população sentisse que queria essa mudança, portanto, que aquilo que tinha existido nos últimos 30 anos era algo que eles não queriam mais. Não é? E, se calhar, eu acho que o que acontece muitas vezes com comentadores, com todos nós, é que existe um desfazamento com a realidade. Uma coisa é ler artigos e pensar um bocadinho de forma mais elaborada e tentar encontrar analogias. Outra coisa é a pura da verdade, a constatação dos factos. Aquela população sente-se bem com aquele regime. Acha que
que a Madeira evoluiu bastante, houve uma criação de empregos, tem um certo bem-estar e estão no seu pleno direito. E, portanto, se calhar às vezes é preciso ouvir um bocadinho mais o que é que as populações de facto desejam ou querem para se compreender os movimentos que poderão ser feitos ou não. E a oposição, podemos dizer que neste caso ainda não percebeu qual é a receita para retirar o PSD do poder. Sim, possivelmente não percebeu qual é a receita, e o que significa que será muito difícil no futuro, não é? Acho que será um processo a médio e longo prazo, eventualmente conseguir-se dar alguma alternância política, ou acontece uma catástrofe brutal, ou acontece algum... É mais ao nível de catástrofe. Eu, por acaso, até nem acho que, com esta incidência tão enraizada, não é propriamente um escândalo pessoal que iria também fazer a mudança. Em termos económicos, o que é que a Madeira precisa? O que é que Miguel Albuquerque tem que fazer de diferente para levar melhores condições de vida à população da Madeira? A Madeira é daqueles locais, assim, estranhos, não é? Porque consegue demonstrar alguns fatores de riqueza extremos e ao lado temos casos de pobreza brutais num contexto europeu. Portanto, possivelmente o que ele deveria fazer mais era tentar uniformizar, ou seja, tentar diminuir o desequilíbrio que existe entre a população com mais baixa, em termos de rendimentos, mas também ao nível da educação. Portanto, eu deduzo que ali, em termos de educação, seria talvez um fator essencial que eu acho que deveria ser tido em conta, porque na realidade, quer dizer, sem educação as pessoas não conseguem dar saltos e conseguem ter uma educação de quarta classe, mas se não conseguirem, e até podem fazer um ensino obrigatório, mas se depois não conseguirem encaminhar as suas vidas com um tipo de trabalho apropriado, mantém-se sempre aquele desnível. E o que me choca mais na Madeira, de facto, é esse desnível, não é? Quer dizer, há lá em tempos existiram muitas empresas que tinham a sede lá, mas que na realidade, se fôssemos analisar exatamente os valores que essa sede tinha, eram valores assim um bocadinho mistério para sediar uma empresa na Madeira. Sofia, última pergunta. Este resultado na Madeira pode ser feito, de certa forma, algum tipo de análise, algum tipo de extrapolação para aquilo que vai acontecer em Lisboa nos próximos tempos, nomeadamente nas legislativas? Eu acho que é difícil fazer essa extrapolação. Então, estamos a falar de uma região que é uma vida completamente à parte, em termos políticos. Estamos a falar, eu penso que estamos um bocadinho aí, mas com alguma ilação que se pode tirar também. Ou seja, eu acho que não se pode comparar diretamente. De facto, a Madeira é um ecossistema diferente. E, portanto, estar a dizer que o que se passou agora na Madeira poderá passar-se em Portugal, eu acho que não se pode fazer essa analogia direta. No entanto, eu acho que e nomeadamente com os dados que saíram agora hoje do otimismo ao nível do consumo dos portugueses, e tendo em conta o fraco desempenho em termos de transmissão de ideias e tudo mais, António Costa como líder líder da oposição, enfim, como potencial candidato a primeiro-ministro, eu acho que isto vem colocar de facto aqui um ponto fundamental, que é: nada indica que o PS, na minha opinião, nada indica que o PS irá ganhar as eleições. E estes dados, talvez agora, e com a aproximação do verão, venham colocar isso um bocadinho mais, ainda em mais evidência, de que nada indica que o PS, na minha opinião, nada indica que o PS ganhou as eleições em setembro. Aqui fica. É mais um dado que vamos continuar a acompanhar com certeza nos próximos dias. Sofia Santos, muito obrigada. Obrigada. Até à próxima.